Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Trindade, você está aqui no canal Além da Vida. E hoje eu quero contar uma história para você que está aí do outro lado, para você que é mãe, para você que é pai, mas principalmente para deixar uma mensagem neste Dia das Mães, para todas as mães. Eu quero falar da história de Maria, a Mãe Santíssima, essa mãe devotada que deu a vida ao nosso incrível Mestre Jesus e trouxe também até os seus últimos dias a luta contínua de um coração materno, o abraço fraternal de uma mãe incondicional no seu amor, no seu tamanho. Então fica aí no nosso vídeo de hoje para você não perder nenhum detalhe dessa história, viu? Vem comigo, já curte aí, dá um like, se inscreve e se gostar não esquece de compartilhar para todo mundo. Valeu? Vamos lá! Bom, pessoal, para começar a falar dessa mãe querida, já chego a ficar até meio que emocionado, porque é uma satisfação muito grande me envolver nessa história dela e entender quem realmente foi Maria até o fim dos seus dias. A mãe de todas as mães. Acho que primeiro, para conseguir começar a entender Maria, é importante voltar o quanto aquele coração de Maria também não estava sangrando, o quanto não estava doendo, o quanto não estava dilacerado. Mas acima de tudo isso também, o quanta fé essa mulher não tinha naquele momento de dor. Porque todo mundo que ama alguém, indistintamente se é pai ou se é mãe, mas que ama incondicionalmente do seu coração, sabe o quanto é doloroso, o quanto nos destrói por dentro a perca, os maus tratos, os maus cuidos, aqueles que não são bem. Então, desde o momento em que Jesus começa a sofrer as penitências impostas, pelos religiosos da época, pelos que se achavam no direito daquilo fazer, ela começa a sofrer junto. Mas vamos nos ater principalmente naquele momento em que Jesus já estava ali crucificado e ela aos pés de Jesus ali na cruz como mãe, sentindo todas aquelas dores, envolvida por mais outras mulheres que estavam ali na frente também, e ela começa a lembrar, ela olha para Jesus e começa a lembrar dele quando criança. Ela começa a vir um flash mental, umas memórias que vêm de dentro para fora, que ela vem transparecendo aquilo, e ela começa a lembrar de Jesus na sua humildade, como ele nasceu humilde, onde foi que ele nasceu, da forma com que ele nasceu. Ela se lembra também das pessoas que vinham visitá-lo, e ela também começa a rememorar que desde pequeno o Mestre Jesus já estava sempre em algum lugar falando desse reino de Deus para aqueles povos que eram desprezados pelas sociedades, que eram maltratados, que eram esquecidos mesmo para as pessoas daquela ocasião, naquela época, para todos. E ela se questionava ali naquele momento, o que ele fez para merecer tanto, tanto castigo, tanta dor. E aí nisso também ela lembra que Jesus, além de tudo, ele tinha a missão celeste, fora a missão física que ele tinha ali, de passar tudo aquilo, ele tinha uma missão maior. E ela nos conta também, ela nos traz também uma reflexão de que teve uma vez em que Jesus, ela chega na casa dela, e Jesus está lá na casa dela com dois malfeitores, que eram, na verdade, considerados ladrões que fugiram da cidade de Mazepe. Então, assim, sabe, Jesus tratava eles igual, num nível fraternal assim, igual. Ele não fazia distinções se era pobre, se era rico, se era aleijado, se era leproso, se era cego, surdo e mudo, se era sujo, se era limpo. Todo mundo se encaixava na escala fraternal para o Divino Mestre Jesus. Então isso é um ponto que me chama muito a atenção, porque quantos de nós vivemos nos enganando, porque às vezes nós temos dias em que nós queremos auxiliar
E tem dias em que nós não estamos tão bem assim também, com franqueza, para doarmos o que há de melhor em nós. Mas Jesus não fazia isso, ele não fazia distinção. Então, naquele momento em que Jesus estava ali no Gólgota, observando o olhar de Maria vindo até ele, Jesus ainda encontra forças, né, para observá-la, né? E com isso, junto a ela tinha aquelas mulheres, ela sente que alguém vem e toca nos ombros dela. E nesse momento ela olha para o lado, ela vê que é João, filho de Zebedeu. E já emocionada naquele momento, ele a abraça e os dois em conjunto olham para o Divino Mestre. Jesus, mais uma vez, deixa uma lição. Ele equipara a humanidade. Todos como os filhos e criaturas de Deus, irmãos uns dos outros, porque enquanto estamos na terra, ainda vestimos um invólucro carnal que nos protege, que nos faz, o jumentinho, que nos conduz para aquilo que nós necessitamos de aprimorar para a nossa alma, para o nosso espírito. E com isso, nesse momento, João recebendo aquela mensagem, ele consegue entender que um dia o reino de Deus estará em absoluto nos corações de todos, porque Jesus já nos disse isso, né? Que será até o último J cumprido. Então, com isso, ele entendeu que Jesus ali naquele momento entrega a ele aquele sentimento para que ele absorvesse que todos nós somos iguais perante Deus, mas que todos devemos cuidar um dos outros e extirpar de vez o egoísmo que nos separa, de ver o outro com o coração, com o amor que devemos, porque todos nós somos criaturas de Deus e todos nós, quando os deixarmos esse corpinho, nós retornaremos para um plano espiritual, para uma vida além desta vida. Por isso, eis o nome do nosso canal também. Tá gostando do conteúdo até aqui? Já deixa nos comentários que dia foi que Jesus tocou seu coração. E por alguns momentos ainda depois desse ato de Jesus, João e Maria ficaram ali até que o nosso mestre deixasse o jumentinho, deixasse o corpo de vez e retornasse ao plano espiritual. E depois daquele momento se fez uma escuridão na cidade e a cidade começou a chover, começou as tempestades. E depois disso eu sempre quis saber o que aconteceu depois desse momento com Maria. Porque até esse ponto que eu contei, nós podemos encontrar de muitas outras formas também em vários dogmas religiosos ou escrituras. E eu queria muito poder dividir isso com vocês, o que foi que aconteceu com Maria depois disso. E lendo as psicografias de Chico Xavier, no livro Boas Novas, se eu não tiver me enganado, mas se eu tiver também, vocês podem colocar aí no conteúdo, pelo irmão X, que foi Humberto de Campos, ele nos traz a narrativa da história de Maria. E é dessa narrativa que eu estou trazendo para vocês essa história. E depois disso, depois daquele momento, Maria retorna então para a cidade de Betaneia, onde ela vai vir a conviver por um período com seus parentes, com aquelas pessoas que a receberam, porque era uma mãe totalmente necessitada desse encontro fraterno, dessas energias que nos renovam, e os seus laços familiares com os mais próximos puderam ali trazer naquele momento o alívio que ela necessitava, mas é claro que ela foi mãe, ela conviveu com Jesus nos momentos mais íntimos dele, quando criança, quando despertando para a juventude, quando jovem, até o momento em que ele se despede ali na cruz da humanidade, né? Concluindo assim a sua missão celestial na Terra. Então nós temos que também nos ater a entender que ela vivenciou sentimentos que jamais serão expressados por qualquer palavra de qualquer pessoa. Porque só ela vivenciou aquilo lá.
Então, foram momentos em que ela passou rememorando tudo isso, passando por tudo aquilo intimamente, mas entendendo, porque no fundo do coração dela, ela despertava aquela sensação de que a vida após essa vida traria para ela a paz que ela precisava, porque ela tinha certeza que ela encontraria Jesus após essa jornada que ela teria que percorrer. Dito isso, passado-se algum tempo, João chega na cidade de Betaneia para esse encontro com Maria novamente. Porque João, depois de ele ter saído dali do fatídico dia de Jesus, ele foi levar as boas novas, ele foi levar o evangelho. Eu queria fazer um adendo aqui. Quando nós falamos a palavra evangelho, tá? Do grego, ela significa euangelium, tá? Que também nos diz boas novas. Então eu queria fazer esse adendo para que, às vezes nós estamos falando muito, às vezes nós falamos, o evangelho tal. Nós estamos falando das boas novas, que era assim que era utilizado. Então nós temos que entender que daí João veio à cidade de Betaneia, onde ele veio ter uma conversa com Maria, que foi uma conversa assim que estava muito enraizada nele, principalmente depois daquele momento do Gólgota na cruz, que essa equiparidade que Jesus faz, né, de sermos irmãos, ele vem fazer um convite para ela. Mas ele queria se preparar antes de fazer esse convite. Então, quando ele saiu para fazer as suas boas novas, distribuir o reino de Deus para as pessoas que estavam prontas para ouvir, ele também queria se preparar. Acaba recebendo um pequeno terreno, um pequeno lugar, numa casinha, uma choupana, quase no cume de uma montanha que dava de vista para o mar, de uma família real de Adiabene, que ficava lá no sul de Éfeso, mais ou menos aí umas 3 milhas de distância da cidade de Éfeso, porque essa família ouvira também João pregando o evangelho do Cristo e se converteram ao cristianismo. E nisso ela doou esse pedaço de terra para que João pudesse vir a conviver ali, né, e realizar as suas tarefas doutrinárias, evangélicas e também viver a sua jornada. Então ele se preparou, veio até Maria para poder convidá-la para que realmente ela pudesse conviver com ele como uma mãe e ele conviver com ela como um filho, mas acima de tudo ligados por esse laço fraternal que Jesus expõe ali na cruz. Então olha que gostoso, olha que realmente energia. Então ele se preparou, explicou para ela que seria ali um novo lugar onde eles poderiam levar as boas novas do reino de Deus para todos que precisassem procurá-los. Então seriam todos aqueles que de alguma forma se sentiam na necessidade de absorver o caminho, a verdade e a vida, que era o evangelho do Cristo, que trazia o reino de Deus para todos nós. Imediatamente Maria ficou emocionada e aceitou esse convite, e ele expressa, né, todo esse carinho, e os dois vão então para a cidade de Éfeso, vão habitar ao sul de Éfeso, nessa choupana que dava de frente para o mar, que ficava assim um pouquinho nas montanhas, e é ali então que começa, né, a nossa querida irmã Maria, a nossa querida mãezinha, né, até os seus últimos momentos a trabalhar incansavelmente em prol daqueles que ali estavam buscando consolo. E Maria parte então a fazer o que Jesus fazia, a levar a boa nova do reino de Deus para todos aqueles. Então começaram a procurá-la, enquanto João também passava a maior parte do tempo na cidade de Éfeso, também levando a doutrina de Jesus, também levando o cristianismo, né, para todos aqueles que precisavam ouvir, absorver.
ela ficava nessa casa e como era um lugar também de passada, as pessoas começavam a passar lá, então ela ficava sozinha, trabalhando com aquelas pessoas, cuidando das feridas, porque nós temos que também nos ater, nós vimos muitos em filmes, principalmente também na história antiga, o quanto as doenças eram muito predominantes naquela época, porque a medicina também não era tão avançada quanto é nos dias atuais, não é verdade? Mas principalmente a lepra era uma doença que ela existia em abundância em muitas pessoas. E Maria cuidava, não importava o que aquela pessoa, que quadro ela apresentasse. Maria estava lá, sempre falando de Jesus para todo mundo que queria ouvir, sempre buscando envolver as pessoas com esse reino de Deus. E com isso, foi aí então que aconteceu um caso muito interessante que deu origem também ao título de Mãe Santíssima. O que aconteceu? Um desses leprosos que Maria estava cuidando, ele teve a remissão da sua doença, através dos cuidados dela, através das preces, das orações, e com isso ele menciona ela dizendo: tu és realmente a mãe do Cristo. E és também para nós a nossa mãezinha, a nossa Mãe Santíssima. Então, depois aquilo pegou uma tradição que pegou raiz e as pessoas chamavam o local, a casa de Maria, de Casa da Santíssima. Por isso também que nós passamos também a entender o quanto realmente esse título é meritório para Maria, porque embora ela na sua humildade absoluta, ela rejeitava os títulos que davam a ela, por ser mãe e por ela acolher todas as pessoas indistintamente, era uma forma que ela se sentia lívida, ela se sentia abençoada, se sentia leve. Então Maria, esse título de mãe para ela era um bálsamo para sua vida, para sua existência. E ela aceita mais intimamente aquela missão, dando aquela força necessária para ela continuar. Porque procurava ela todos os tipos de enfermos, pessoas com as dificuldades físicas, psíquicas, psicológicas, pessoas com necessidade de preencher o vazio no coração. E Maria, indistintamente, ela cuidava de todos. Ela não ficava selecionando quem era o melhor, quem não era, porque ela abraçava todos com aquele coração de mãe único. Assim como o mesmo amor que ela cedera a Jesus, ela cedeu a todos aqueles, porque ela tinha entendido. Ela tinha equiparado também todos no mesmo nível de família universal. E nós temos que entender também que naquela época, pelo fato da ciência não ser tão avançada, eram muitas doenças. E ela trabalhava com todos os tipos. E assim o anos foi passando, o tempo foi passando e ela não sentia o peso da idade, ela não sentia o peso do trabalho que ela se dedicava. Ela se dedicava noite, dia e incansavelmente. E ela foi assim até os seus últimos momentos. Falando em últimos momentos, é chegado um dia em que trouxeram para ela a notícia de que estavam perseguindo os cristãos. Começou aquela perseguição incessante e estavam realmente fazendo atrocidades terríveis com aqueles que professavam pertencer à doutrina do Cristo. E eram das mais diferentes formas. Eu não vou colocar aqui no conteúdo desse canal, não nessa matéria, não nesse vídeo de hoje, mas nós podemos sim falar disso nos vídeos próximos. E trouxeram para ela essa notícia, porque eram viajantes que vinham para cá e acolá. E nisso ela sentiu muito, então ela pegou uma tarde, ela começou a orar de uma maneira muito pessoal, muito íntima dela, pedindo proteção para todos aqueles que estavam sendo perseguidos em nome do filho dela. E ela começou a pedir. Então olha o poder da oração. Olha como que Jesus já nos dizia para que nós tínhamos que orar e vigiar. E ela naquela serenidade, então com a conquista, a transformação de si mesma, porque a dedicação, o emprego do evangelho dela não estava só na boca, estava também nas ações que ela estava fazendo, empregando o evangelho.
E naquela oração, com tamanho carinho, com tamanha firmeza, partindo de um coração de mãe, transbordando as portas do céu, inesperadamente, ela recebe uma visita. Ela vê que é um andarilho, cabisbaixo, e ele chega falando para ela do reino de Deus. E ele fala do quanto era necessário servir para, podermos entender esse reino de Deus. E ela começa a escutá-lo, trazendo aquela doce voz. E ela começa a sentir no íntimo dela um alívio, uma sensação de uma voz prazerosa, que ela já ouvira em outros tempos, em outros momentos. E ela fica naquele momento radiante por dentro, só concentrada, hipnotizada naquelas falas. E depois, quando ele termina de narrar, ela até fica meio surpresa, porque geralmente as pessoas só a procuravam solicitando que ela doasse algo do seu coração. E naquele momento, aquele andarilho trazia para ela um bálsamo suave para todas aquelas necessidades íntimas que ela tinha. Imediatamente ele estende as mãos até ela, e ela pega as mãos e ela observa que havia 2 chagas, uma em cada mão, e ela já se vê aflita, e ela olha como que voluntariamente para os pés dele, e vê também as 2 chagas no pé. Já envolvida com tamanha emoção, você imagina agora nesse momento, meus irmãos, que está aí do outro lado, ela sendo envolvida por aquela emoção, por aquele carinho único, assim, desperta nela a vontade de já estar envolvida. Ela já olha para ele e, como com um gesto de mãe, ela já vai colocando a mão próximo ao seu coração e ela sente também a cicatriz. Ela diz: filho amado, filho meu. E Jesus olha para ela: sim, mãe, sou eu. Eu vim te avisar, que eu vim te buscar, porque o meu Pai quer que você seja a rainha dos anjos no reino dele. Então você imagina esse reencontro dessa mãe com seu filho, e ali ela envolvida por aquele sentimento de carinho, com aquele sentimento de amor único. Ela coloca tudo o que há de melhor e aquela preocupação ainda, passando a mão na ferida próxima ao coração dele. Fala: meu filho, o que fizeram com você, né? Aquele cuidado que só mãe tem com a gente, não é verdade? Só nossa mãe tem um cuidado assim conosco. Aqueles que nos amam também, porque muitas vezes nós não fomos criados por nossa mãe, mas nós fomos criados por alguém que nos doou o amor, né? E depois disso, no outro dia, ela já acorda, né, em sua cama mesmo, ali no seu leito, depois daquela visita. Ela já entra no processo, né, de desprendimento do corpo físico, onde que 2 que estavam na casa descem para a cidade de Éfeso e voltam com João, para que ele também pudesse estar ali nos últimos momentos com ela. E ela começa a não mais gesticular, não mais falar, porque ela estava em processo, né, de desencarne, no processo de separação da alma do corpo. Mas ela estava plena. Ela estava feliz, com um semblante feliz. E passado as horas, quando foi no final da tarde, já chegando, já quase o cair da tarde, ainda estava por vir, ela se desprende. E na hora que ela se desprende, ao seu redor, aquela quantidade de anjos de Deus, aqueles espíritos de luzes, tudo do lado dela aguardando. Agora você imagina que emocionante que não deve ter sido, porque ela começou a ouvir as músicas angelicais, aquele coro de música único, e eles saudando ela, e ela deixando aquele corpo físico, já se levitando. Foi quando o seu coração veio aquela vontade de ver novamente, de rememorar
os campos, os sítios que ela gostava de estar quando Jesus era pequeno, e imediatamente, como se fosse assim, ó, os espíritos a levaram, aqueles anjos a levaram, e ela começou a rever as paisagens, onde que Jesus falava para as pessoas, onde ela teve lembranças, e aquele bálsamo na sua alma entorpecia. Aí ela viu de cima o rio Tiberíades, e quando ela vê, ela se lembra de um equipamento musical, que é um alaúde, e desculpa se não sei se é alaúde ou alaude, mas eu acho que é alaúde. E ela vê que meio que forma esse instrumento musical, e ela lembra de Cristo falando, pregando o seu evangelho como sons de música para aqueles que ouviam. E com isso, já prestes a partir, ela se lembra daqueles que estavam sendo perseguidos por acreditarem nesse reino que Jesus falava, por acreditarem na vida após essa vida, nesse doce evangelho de Jesus. E ela se lembra. Então, os anjos ali, os espíritos já captam esse sentimento dela e já começam a transportá-la para a cidade. E lá ela começa a chegar nessa cidade, ela vê aquela cidade luxuosa, onde as liteiras corriam com os escravos, puxando-as. Aqueles monumentos que eram de época. E passando entre todas aquelas construções, eles descem até os calabouços, onde lá existia centenas de milhares de irmãos, que até o seu último suspiro foram fiéis ao Cristo e ao seu evangelho. Só que estavam todos abatidos, todos sofridos com aquele momento, e ela sentia que ela precisava doar alguma coisa para eles. E ela se lembra de que quando Jesus falava das preces, quanto era importante nós orarmos, o quanto era importante ter fé. Então ela olha para um canto de uma cela, ela vê uma jovem moça, já descarnada, toda sofrida. E ela vai até essa moça. E em seu ouvido ela sussurra: canta, minha filha, canta! E imediatamente aquela jovem se enche de uma energia única. E ela nem sabia de onde estava vindo essa energia, ela se enche com aquela energia. E começa a cantar o hino de Deus. Logo após alguns instantes, estavam todos cantando a Deus, todos louvando a Deus. E Maria, naquele momento, se despede da humanidade terrena, deixando-nos a lembrança de que em todos os momentos da nossa existência, nós devemos nos entregar a Deus e louvá-lo. E Maria, então, abre-se um portal e o Cristo vem buscá-la. Vamos, mãe. Meu Pai te espera em nosso reino. E desde então, a nossa Mãe Santíssima, de onde ela está, sempre que nós nos conectamos com ela, ela nos ouve, nos sente e nos acompanha. E nos incentiva a continuar orando a Deus, porque tudo vai passar. A vida na Terra, meus irmãos, é passageira. Ela tem dia para começar e momento para terminar. Mas a vida lá, após esta vida, é lá que nós temos que construir tudo aquilo que nós precisamos para nos tornarmos realmente filhos do Altíssimo.